Olá, estudantes da segunda série! Neste vídeo vamos falar sobre arcos côngruos e comprimento de circunferência. Vamos começar relembrando o conceito de arcos côngruos. Então, são aqueles que têm o mesmo início e o mesmo fim em uma circunferência trigonométrica. Aqui, na figura indicada para vocês, nós temos o ângulo de 60 graus e depois um ângulo que dá uma volta toda na circunferência de 360 graus, mais o ângulo de 60, que é o ângulo de 420 graus. Vejam, são ângulos que têm medidas diferentes, no entanto, são chamados de côngruos. Por quê? Porque eles têm o mesmo começo e o mesmo fim na circunferência trigonométrica. Então, o arco vai do ponto A até o ponto B em ambos. Então, aqui, para ficar bem claro, bem definido para vocês, nós temos que dois arcos são côngruos quando eles tiverem as mesmas extremidades no contexto do ciclo trigonométrico. Então, são aqueles que têm a mesma origem e mesmo final. Também deixo aqui para vocês a representação de imagem de que são arcos côngruos, tá? Então, eu posso ter um arco aqui, um ângulo de 60 graus que está marcado no primeiro quadrante. Ok, ele não deu nenhuma volta na circunferência trigonométrica, ele pertence ao primeiro quadrante. E aqui na figura do meio, eu também tenho um arco que está no primeiro quadrante, ele termina no primeiro quadrante. No entanto, ele tem uma medida diferente, ele tem uma medida de uma volta mais 60 graus. E por fim, na terceira figura, eu tenho o ângulo lá que dá duas voltas, 720 graus, mais 60 graus, também recaindo sobre o arco de 60 graus no primeiro quadrante. Notem, os três têm medidas diferentes, no entanto, eles têm as mesmas extremidades. Começam em um ponto e terminam em um mesmo ponto. Muito importante aí, a gente deixar bem claro o que são arcos côngruos. Na continuidade, nós vamos escrever aí o que seria uma expressão geral para arcos côngruos. Eu vou escrever os arcos côngruos de que forma? Bem simples, tá, gente? Eu vou colocar lá o ângulo, alfa graus, mais K vezes 360 graus com o K um número inteiro. Lembrando que como o K é um número inteiro, ele pode ser tanto positivo como negativo. Os arcos positivos, eles vão no sentido anti-horário. Os arcos negativos vão no sentido horário. E aí, o K vai indicar o número de voltas que esse ângulo dá na circunferência trigonométrica, ok? Na continuação, nós vamos falar sobre, então, o comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência é exatamente a medida que eu tenho em volta de toda a circunferência. Para poder entender melhor como que a gente calcula esse comprimento, nós vamos partir da definição de π, de como que calculamos o valor de π. O π é calculado pela divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro dessa circunferência. Lembre-se, o diâmetro da circunferência é 2 vezes o raio dela. Então, sabendo que o π é o comprimento dividido pelo diâmetro e que o diâmetro é 2 vezes o raio, eu tenho que o comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Comprimento de toda uma circunferência que tem 360 graus. Mas a gente não vai calcular somente o comprimento de toda uma circunferência, nós vamos calcular o comprimento de um arco de circunferência. Então, um arco, por exemplo, que vai de A até B e que tem um ângulo alfa ali, indicando essa limitação do arco que vai de A até B. Para isso, eu uso a regra de 3 simples, que 360 graus é 2π vezes r, alfa graus é igual a x. Isolando x, o x é exatamente o comprimento daquele arco que vai de A até B. Nesse vídeo, nós falamos sobre arcos côngruos e comprimento de circunferência. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!